Então vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, que é bem assim que a gente está considerando, né, esse webinar. Nós temos aqui, então, presentes conosco o Bruno Pinha e o Wellington Felipe da Silva, tá? Já vou abrir aí para cada um deles se apresentar na sequência, né? A combinação nossa vai ser o seguinte: nós três vamos estar conversando, cada um que for falar, então, ele vai abrir o seu microfone e vai falar. As pessoas que estão participando conosco, então, aqui no webinar, tem a opção que aparece aí no Zoom Meeting, que é o Q&A, que é para fazer perguntas. É interessante que as perguntas sejam feitas por ali, não pelo chat, porque daí elas ficam numa fila e a gente pode ir pegando as perguntas e dizendo se respondeu ou não, né? E pode até responder por escrito também. E temos daí o chat, que é para a gente poder trocar algumas conversas entre nós durante, então, o webinar. Até as pessoas que estão participando já conosco, que estão na sala, se quiserem se apresentar ali, colocando pelo menos de que cidade que são e tudo mais, aí as pessoas vão pelo menos poder ver de onde são. A gente tem o Giovanni, que já falamos com ele um pouco mais cedo. O Giovanni, ele é de Ponta Grossa, aliás, cidade onde moram meus pais. Nós temos ali também, que falou conosco, foi quem? A Karine está nos acompanhando lá de Fortaleza, no Ceará, né? A Karine já falou que está uma maravilha o clima lá, diferente de nós que estamos aqui no sul, né? Eu aqui com 3 graus e os meninos com 11 graus lá em Maringá. E nós temos, então, também eu estou vendo aqui o Eric é lá de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, né? Ali na divisa já com o Espírito Santo. Então, o Eric está aqui conosco, só pelo nome eu já sei quem é, então já estou verificando. Mas, então, podem colocar aí, se quiserem, no chat aí de que cidade que são. E, se eu não me engano, está o Mosquinha aqui também. Isso, Mosquinha, eu ia falar de ti agora. O Mosquinha também está aqui, que é, então, de Campinas, né? Tem a Midori, né, que está conosco também de Maringá. Então, na medida que o pessoal for entrando, se quiser, então, dar uma boa noite para os demais participantes aí pelo chat, colocar de que cidade que são. Então, fiquem bem à vontade, tá ok? Então, nós vamos dar início. Eu vou pedir para o Bruno rapidamente se apresentar. Bruno, pode fazer essa gentileza para nós? Sim. Olá, boa noite, Edilson. Boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal, a todos. Me chamo Bruno Pinha, resido aqui em Maringá há 3 anos. Sou na área de gerenciamento de projetos há 3 anos, né? Um eterno aprendiz, e aprendendo muito também aí com o nosso amigo Adilson Pizzi, com o Wellington, com todos os demais membros do PMI Chapter Paraná. Estamos hoje aqui para ter um bate-papo descontraído, tenho certeza que vai ser bem bacana. Vai lá, Wellington. Vamos lá, então tá. Meu nome é Wellington Felipe da Silva, resido em Maringá há 1 ano e meio, mais ou menos. Sou de Santa Catarina, vim para cá por uma oportunidade de gerenciar projetos, né, em uma empresa de tecnologia. E hoje eu praticamente gerencio esses projetos dessa empresa, dessa organização, e também coordeno a área de serviço, área de projetos. Participei de uma festa bem bacana dessa empresa, onde a gente vai comentar um pouquinho mais também no decorrer dessa webinar. Hoje a gente então aí vai tratar alguns assuntos relevantes, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bate-papo bem interessante aí com todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Wellington. Então, realmente, é um bate-papo entre nós todos. Então, para quem não me conhece, Adilson Pizzi, eu resido aqui em Caxias do Sul, de onde eu estou falando agora, como já disse agora há pouco, com 3 graus de temperatura, sensação de 1, né? Tem um aquecedor aqui perto, para não ficar com frio, né? Pode ficar tranquilo, não ficar tremendo aqui na câmera, vai ficar esquisito, né? Então, realmente é um bate-papo descontraído sobre temas que eu e o Wellington e o Bruno aqui, são temas que a gente gosta muito, e a ideia, então, é falarmos aqui sobre planejamento estratégico, elemento estratégico de projetos. Para quem não me conhece, eu tenho um trabalho aí de voluntariado no PMI há muito tempo. Na verdade, esse ano aqui já faz 15 anos que eu sou voluntário do PMI, em capítulos, em nível global e em ações aí no dia a dia dos capítulos aqui no Brasil. Então, é um prazer realmente poder estar fazendo esse webinar aqui hoje, junto com os amigos, e para trocar uma série de experiências.
Aqueles que estão nos acompanhando, então fiquem totalmente à vontade para então, pedir a nós aí as suas dúvidas, né? Fazer comentários, se quiserem, podem ir fazendo comentários no chat, podem colocar as suas dúvidas lá no Question and Answers ali, né? No QIA que aparece aí embaixo para vocês. Então, fiquem bem à vontade para que a gente possa, então, fazer aqui desse tempo que vamos estar junto o mais proveitoso possível, tá? Eu até gostaria de fazer uma provocação inicial para vocês, da seguinte maneira: eu vou colocar aqui para vocês, então, uma pequena enquete, tá? Para que vocês possam responder aqui. Elas são 2 perguntas apenas, então, para a gente já ir interagindo, né? E a gente está vendo que tem outras pessoas entrando. Enquanto a gente interage um pouquinho para ver as respostas de vocês, a gente aguarda que outras pessoas entrem aqui conosco, tá? Então, deixa eu só escolher aqui a enquete. Pronto, eu soltei uma enquete aí para vocês agora, então deve aparecer. Quem está no Facebook não vai, né, ver essa enquete, só quem está no Facebook que não vai poder ver, mas vocês que estão aqui na sala conosco conseguem ver a enquete e podem responder ela. Então, eu peço a gentileza aí que vocês procurem. São só 2 perguntas, tá? Três já votaram. Quatro. Ótimo, quase. Então, estão todos votando aqui conosco. Então, participem aí, tá, pessoal? Participem conosco aí da enquete. Ok. Então, vamos lá. Vamos encerrar essa enquete inicial aqui, só para que a gente possa tirar um pequeno extrato, então, aqui de informações para nós, né? Então, o que nós temos aqui? Nós perguntamos, então, primeiro, se a sua empresa possui e mantém atualizado o planejamento estratégico. Então, nós tivemos o seguinte: 45% das pessoas disseram que sim. Então, temos menos da metade das pessoas informando que possuem, e que a empresa, né, que a organização de trabalho possui e mantém atualizado um planejamento estratégico. E temos aqui os outros 55% que ou disseram não ou não sei dizer. Depois o Bruno e o Wellington vão poder falar sobre o tema, mas o que eu imagino assim: quando alguém responde não sei dizer, não é um bom sinal. Então, muito provavelmente a empresa não tem. Ou se tem, pode ser um instrumento que está guardado em alguma prateleira, engavetado em algum lugar, e se não é conhecimento da organização, efetivamente ele não vai ter como ser executado. Então, nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos imaginar que nesse extrato que fizemos aqui muito rapidamente, nós temos menos da metade das empresas dizendo que possui e mantém atualizado um planejamento estratégico. A próxima pergunta aqui provocativa foi se os projetos da organização estão alinhados com o planejamento estratégico, né, e com os objetivos, ou seja, com seus objetivos e estratégias, né? Então, nós tivemos o seguinte: 18% disseram que os projetos estão sempre alinhados com o planejamento estratégico, 55% disseram que nem sempre, né? Ou seja, se tem alguns que estão lá, que estão alinhados, alguns são aqueles fujões ou penetras, né, que aparecem ali no meio da carteira de projetos da organização, sem necessariamente ter uma relação direta com objetivos e estratégias que a organização está perseguindo. 27% disseram que não há alinhamento, pois o planejamento estratégico não é comunicado. E aqui eu vou fazer um comentário muito parecido com o que eu fiz na primeira pergunta. Se você diz que o alinhamento estratégico, que o planejamento estratégico não é comunicado, também nós temos um problema, né? Porque se nós não temos ele publicado, a gente
provavelmente, então, não tem um planejamento na organização. Quer dizer, ele está restrito, provavelmente, a um pequeno grupo de pessoas na organização. Tá? É até interessante esses números aqui, porque em 2014, que foi a última pesquisa PM Survey que foi feita no Brasil, nessa pesquisa há uma pergunta que é sobre isso, se os projetos da organização estão alinhados com o planejamento estratégico. E lá nós tivemos a seguinte resposta: somente 30% das empresas que responderam disseram que sim, que todos os projetos são alinhados. Tá? Aqui nós tivemos um número um pouquinho menor, 18%. Né? E 47% disseram que nem sempre, um número mais parecido com o que foi respondido aqui, foi 55%. Né? E depois os outros 9% disseram que o planejamento não é comunicado, então não tinha como saber se estava alinhado ou não, e 14% disseram que não existia planejamento e por isso então não tinha alinhamento. Né? Então, o número que nós chegamos aqui, no tocante a estar totalmente alinhados, ou todos estarem alinhados, é um pouquinho menor, né, do que nós encontramos nessa pesquisa que foi feita em nível Brasil em 2014. Mas, de maneira geral, o que nós podemos perceber, mesmo nessa pesquisa de 2014, é que uma parcela ainda pequena das empresas consegue garantir que os projetos todos que estão na sua carteira para ser realizados são projetos alinhados aos seus objetivos e estratégias, tá ok? Bom, então, pessoal, vamos, a partir dessas questões aqui, conversar um pouquinho, e eu vou pedir até, de repente, para o Wellington começar, Wellington, contando para nós, então, aí um pouquinho da sua experiência aí com essa questão de planejamento estratégico, proposição de projetos e alinhamento. Conta um pouquinho da tua experiência, não somente atual da tua organização, em outras que você participou, e também os seus pontos de vista, né? Perdão, sobre esse tema, né? Como é que você enxerga esse tema? Perfeito. Então, vamos lá. Eu já trabalhei em grandes empresas, né, e pequenas empresas. A gente tem uma visão aí um pouco diferente de um tamanho de empresa para outro. Eu percebi muito que em grandes empresas o planejamento estratégico está mais na parte tática da empresa, né, a parte mais estratégica da organização, onde fica aí diante a diretoria, a gestão, e muito pouco isso desce para a operação. E isso é ruim, porque quando alguma diretoria, alguma gestão chega para você, olha, a gente tem esse projeto, e às vezes não é apresentado o objetivo desse projeto. E aí você não tem o engajamento do seu time. No caso, na empresa que eu passei, eu era coordenador de uma área de serviço da área de TI, chegava um projeto até mim para a gente executar e a gente não sabia muitas vezes o objetivo desse projeto. A gente sabia que era importante para a organização, mas não sabia onde estava o objetivo do projeto, onde ele estava ligado na missão, não sabia por que estava sendo executado aquilo, se isso ia dar algum resultado ou não. Então, a gente ficava um pouco de fora desse processo de planejamento estratégico. A gente só recebia, digamos assim, as demandas, a gente fazia o planejamento dessa execução, mas, basicamente, a gente não sabia onde estava interligado esse projeto. Então, agora, outros projetos relacionados a uma empresa menor, né, a qual eu já estou trabalhando aí, vai fazer 2 anos, eu cheguei nessa empresa, basicamente eu vi que essa empresa ela não tinha o planejamento estratégico, as estratégias da organização estavam na autogestão, e eu acabei trazendo aí um acesso dentro dessa empresa e eu entendi, poxa, legal, eu estou próximo da autogestão, sei o que ele pretende, mas as pessoas que estão na operação, realmente elas sabem por que elas estão vindo trabalhar todos os dias na empresa? Qual que é a visão dela diante ao futuro dessa organização? Ela sabe qual é o ponto-chave dela dentro, né, da organização? Por que ela vem trabalhando aí por bom tempo e qual seria o objetivo dela, né? Então, eu entendi que, poxa, nada melhor de começar o planejamento estratégico dentro de uma organização, uma pequena organização,
baseado aí nas boas práticas, né, de um portfólio de projeto, trazendo a missão, visão e os valores da empresa. E o mais interessante, como é uma empresa pequena, a gente teve assim, a oportunidade de envolver todas as pessoas da organização. Então, todas participaram desse planejamento estratégico e hoje elas entendem, né, o porquê que elas estão trabalhando, né, qual que é o objetivo dela dentro da organização. Então, isso eleva o engajamento. Até um processo interessante que todos esses projetos não ficou na mão de gestão, na mão dos gestores ou diretoria, né? Alguns mais estratégicos, né? Ligado à organização, sim, mas muitos veio uma necessidade da operação. E essa necessidade da operação, ela é incrível, mas ela está ligada realmente à missão e à visão e os valores da empresa. Então, assim, projetos relacionados à governança, como é uma empresa de tecnologia, então a gente sempre desenvolve automações para facilitar as operações, então isso, querendo ou não, isso acabou também atrelado a essa visão e os valores da empresa. Isso que foi um trabalho bem bacana, e muitas dessas pessoas que estão liderando esses projetos, né, então a gente está com esse processo aí ativo, então esse planejamento aconteceu agora no início de 2018, muitas pessoas, poxa, que legal trabalhar com gestão de portfólio, gestão de projetos, então tiveram visões de gerenciamento de projetos, pessoas que executavam, trabalhavam na operação e começaram a ter essa visão de gestão. Então, isso traz um valor muito bacana num processo como esse, quando você envolve todas as pessoas da organização. Eu acho que o que mais me deixa feliz como gestor, né, em saber que as pessoas estão felizes, elas têm um objetivo, elas estão engajadas para conseguir esses resultados, né, que foram colocados como metas nessa visão aí que a gente colocou, uma visão de 3 anos. Então, acho que isso me deixa muito confortável e feliz em saber que as pessoas elas estão engajadas e com um objetivo. Era isso que eu gostaria de compartilhar e a gente vai conversando mais com outros detalhes aí, Adilson. Muito bom. Legal, Wellington. É muito bom ouvir esse depoimento seu aí e sobre essa questão de engajamento e tudo mais. Mas vamos ouvir um pouquinho também da experiência do Bruno, Bruno, aí sobre os diferentes ambientes aí que você já teve vivência e que está vivendo, né? E o que você sente, seja de aspectos positivos ou negativos, né? Vai ficar só nessa sala aqui, todo mundo que estiver assistindo isso depois, tá? Mas, não tem problema, tá? Mas fica à vontade aí para dar seu depoimento também e suas opiniões aí sobre o tema, por favor. Legal, legal. Bom, pessoal, igual o Wellington, eu também venho da área de tecnologia da informação, né? Então, sou envolvido aí há 15 anos especificamente com o desenvolvimento de software, né? Então, estive aí em vários papéis, desde programador, analista, consultor, né? E estou envolvido na área de gestão há menos tempo, né? E justamente isso que o Wellington comentou, eu estive do lado de lá, que era sentindo essa dificuldade dessa informação da visão estratégica da empresa para o operacional, porque eu estive muito tempo envolvido no operacional, né? Então, chegava para nós muito a demanda, o que tinha que ser feito, né? Nós entendíamos, alinhávamos um escopo de projeto para poder realizar a execução, mas por vezes aquilo não fazia sentido, né? Ou nós não conseguimos visualizar de uma forma clara e objetiva o resultado, né? Numa das empresas, por onde passei, também morei em Santa Catarina, né? Igual o Wellington, e lá em uma grande empresa, né? Éramos em quase 500 colaboradores, foi onde tive a oportunidade de passar por um novo realinhamento estratégico, né? A empresa, ela se deu a liberdade de realinhar missão, visão, valores, e envolveu desde a alta diretoria até o operacional. Foi a primeira grande experiência onde a gente se sentiu fazendo parte daquilo. Sabe quando você está dentro do barco, você fala, olha, agora sei para onde estamos remando? Né? Então, foi muito bacana. Hoje, atualmente, na empresa onde estou, nós somos uma empresa com modelo de desenvolvimento ágil, né? Então, nós temos aí as boas práticas de projeto voltado a esse cenário. Nós não temos um PMO formalizado, mas hoje nosso alinhamento estratégico, nosso planejamento estratégico está muito bem claro. Nós adotamos, o mercado adota bastante KPI, né? E nós acabamos adotando OKR, né? Que são os Objectives Key Results, né? Que hoje são bem claros as nossas equipes, trabalhamos a nível de squads,
que é o modelo Spotify, né? São equipes bem independentes. E está sendo fantástico, né? Exemplo, eu saber o que o diretor pensa. Então, eu vou dormir sabendo que o objetivo claro, o objetivo macro que ele tem, aonde a empresa vai chegar, né? Isso está claro para mim como Scrum Master, para o Product Owner, para o Dev que está ali, para a pessoa do atendimento, né? Então, muito satisfeito. Mas, assim, satisfeito, mas ao mesmo tempo ainda buscando mais informações, né? Planejamento estratégico é algo muito rico, né, Dilson e Wellington? Então, você sempre está buscando ali o detalhe, o refinamento, né? Então, essa é a pegada. Muito legal, Bruno. Eu adoro ouvir, assim, dois jovens, né? Vocês são muito mais jovens do que eu, né? Falando, assim, com entusiasmo sobre essa questão de gestão, uma gestão no nível mais amplo, né? Vamos aqui falar um pouco sobre a questão de governança como um todo, né? Me encanta, na verdade, nessa questão toda, o Wellington falou sobre isso, da questão de que na organização que ele está hoje, as pessoas estão mais engajadas. Tu falou, Bruno, que viveu a experiência de uma empresa grande, onde envolveu todo mundo também no planejamento, né? Ela realmente passou por um momento de se reinventar e ouviu todos, né, para participar desse processo. Então, me encanta muito uma palavra que eu tenho usado muito, que é a questão de senso de propósito dentro da organização, né? As pessoas, atualmente, uma coisa que eu percebo é que elas estão muito movidas a propósito, que é muito bom, na verdade, não que isso aconteça só hoje. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu sempre disse que eu sou meio que movido a paixões, e eu, na verdade, me dei conta que eu sou movido por propósitos. Então, quando eu encontro ações, organizações e etc., que têm propósitos que estão alinhados com os meus, eu, obviamente, me sinto muito satisfeito, muito mais satisfeito. Isso me dá muito mais força, né? Me impulsiona muito mais para realizar as coisas. E a gente tem percebido isso cada vez mais nas pessoas, né? Então, uma coisa que é interessante dentro desse conceito de planejamento estratégico, olhando ele de uma maneira ampla, onde se faça um planejamento estratégico corporativo, envolvendo as diferentes partes interessadas na organização. E quando eu digo as diferentes partes interessadas, nós estamos falando tanto de uma maneira horizontal, as diferentes áreas da organização, e como disse o Wellington também, e o Bruno também acabou citando, os diferentes níveis, né, que começa lá do presidente até um operador, né, ele pode estar participando desse processo, né, de desenvolvimento do planejamento estratégico. O que, aliás, até voltando nesse ponto do presidente e do operador, me parece que é uma das coisas assim, mais ricas que a gente pode fazer. Eu costumo dizer também de que não existe nenhuma pessoa mais importante do que outra numa organização. E não existe nenhuma pessoa dentro da organização que tenha um ponto de vista mais correto ou melhor do que o outro, ou pior do que o outro também. Na verdade, são pontos de vista diferentes. O presidente enxerga a sua empresa com um olhar e o operador lá no chão de fábrica, né, ou no chão de uma loja, enfim, depende de qual área que ela atua, mas o operador ou a pessoa que está no nível mais operacional, ela também enxerga a mesma empresa, só que de um ângulo diferente. E, na verdade, é a conexão dessas duas visões que ajuda a realmente fazer a empresa se entender como ela é, né? Esse conjunto entender quais são, então, as tais oportunidades e ameaças que a gente tem presentes no mercado e conhecendo a si mesmo e conhecendo ao mercado, e aí nós podemos ir lá para a arte da guerra de Sun Tzu, que ele fala isso, que a gente tem que conhecer a si mesmo, é o nosso inimigo, não que seja inimigo nesse caso, né, mas conhecer, né, o mercado, os nossos concorrentes e assim por diante. Então, na medida que a gente faz isso, a gente consegue realmente ser muito mais realista, né, na definição do nosso futuro, né, do nosso futuro como organização. E vai gerar, então, um senso de propósito. Então, quando em conjunto nós definimos objetivos, quando em conjunto nós pegamos cada objetivo desse e discutimos quais estratégias vamos usar, e descendo um nível abaixo ainda, pegamos cada estratégia dessa e definimos quais são as operações e quais são os projetos, né, e programas que vão suportar isso, nós criamos um senso de propósito muito forte. E vai acontecer o que o Wellington citou, que
quem está trabalhando lá num projeto qualquer, né, Wellington? Quem está em qualquer projeto de vocês hoje lá tem essa percepção de qual é o objetivo que ele está ajudando a empresa a realizar. Exatamente. Né? E conhecendo aquela visão de mais longo prazo, ele sabe que ele ajudando a cumprir com aquele objetivo daquele período, ele está colaborando que a empresa alcance aquela visão no longo prazo. É isso mesmo, Hélio? Adilson, é isso mesmo. E é interessante também que, mesmo ele sabendo disso, muitas pessoas que acabam entrando no processo seletivo da organização, a gente contrata essas pessoas, no processo de integração, a gente apresenta todo o planejamento estratégico para todas as pessoas que entram. Então, elas já entram sabendo do propósito da organização e elas vão trabalhar para alcançar esse propósito. Isso que é interessante. E as pessoas, quando nasce um projeto novo, eu sempre tenho o objetivo de apresentar ela, olha, esse projeto que você está executando, ele está interligado a esse valor da empresa, ele está interligado a essa visão da empresa, para que realmente o projeto ele realmente saia do papel e as pessoas que estão executando, elas executam com propósito e com engajamento aí, diferenciado de outras pessoas, né? Legal, pessoal. Deixa eu até aproveitar uma coisa. Eu estou vendo que o João Mosquim está aqui, lá de Campinas. Ô, João, eu me lembro de que essa semana a gente estava fazendo, não sei se é essa semana ou algum dia desses, a gente estava fazendo algumas discussões num grupo lá de WhatsApp, né, que a gente participa juntos, fez alguns comentários sobre essa falta de visão, de repente, de quem está lá gerindo o projeto ou de quem está participando do projeto, né, dessa falta, às vezes, de visão de como é que isso aí está conectado com o objetivo e estratégia da organização. Tu gostaria de dar uma palavrinha para nós sobre isso? Eu vou até liberar aí você para falar. Tu pode soltar o teu microfone, conta para nós um pouquinho aí dessa tua percepção também. Vai ser um prazer ouvir o amigo que está prestigiando aí o webinar junto conosco. Alô? Oi, Mosquim, estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos, é um prazer tê-lo aqui e eu faço questão de ouvi-lo aí, porque você fez algum comentário sobre isso outro dia, eu acho que cai como uma luva aí você colocar teu ponto de vista aí para nós e para todos que estão nos acompanhando nesse webinar. Ok, obrigado aí, Adilson. Pessoal, eu posso até me considerar um privilegiado, sabe? Eu venho de uma empresa em que o planejamento estratégico é tremendamente bem organizado. E em todos os níveis. Você tem um planejamento para o ano seguinte, para 5 anos, 10 anos e 15 anos. Isso vem lá de cima. É Petrobras, tá? Então, a coisa é muito bem organizada. Então, você sabe exatamente o que vai acontecer nos anos seguintes. Bom, e como é que é feito isso? É apresentado o plano de negócio estratégico lá vamos falar de diretoria, o macro. Isso vem para a gente, para cada órgão, para cada refinaria, e aí você tem os desdobramentos em ações, em projetos ou programas. Agora, o mais importante, isso é o que eu acho que é o mais importante de tudo, tem um programa, vamos falar, desenvolvido para trabalhar planejamento estratégico, né? Onde cada ação, cada projeto ou cada programa tem um dono. Por exemplo, pega o meu caso. Eu sou escolhido para ser o dono daquela ação. Eu sou o responsável. Eu tenho que alimentar o programa, eu tenho que correr atrás. Seria falar assim, tem GP? Não chamaria de GP, mas eu chamaria de alguém que é o responsável por aquela ação, aquele objetivo, aquele projeto. Então, esse é uma empresa que eu trabalhei muitos anos e por ser tão organizada, né? Não quer dizer que não tem falha também, né? Tem falhas, mas o sistema montado é tremendamente organizado. E o outro lado que eu falei, a gente essas coisas que acontecem, eu fui muitos anos avaliador do Prêmio Nacional de Qualidade.
Então, além de eu estar dentro da empresa com essa visão, eu era avaliador, e um dos pontos que a Fundação mais pega é essa questão do planejamento estratégico e da disseminação para dentro da empresa. Então, você vê, eu tenho uma coisa interna e a outra que é da Fundação Nacional da Qualidade. Bom, Ari, eu sei isso, se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais, fica à vontade. Ô, Mosquim, muito obrigado mesmo aí. Só vou pedir para tu silenciar teu microfone, não vou tirar aí a tua possibilidade de falar, que de repente depois a gente te convida para dar uma boa noite também para o pessoal. Gostei demais da tua fala e é isso mesmo, né? Tu até fez um comentário de que nenhuma organização vai ser perfeita, né? Mas certamente quando a gente tem no corpo de toda a organização essa visão conjugada, né? Compartilhada de quais são realmente os propósitos dela, fica tudo muito mais fácil, né? Uma outra coisa que o Bruno comentou, Bruno, até gostei, porque você falou também sobre a questão de indicadores, né? E você falou sobre até o uso de OKR, que na verdade é um método aí que vem sendo disseminado, né? OKRs. Aliás, amanhã, né, curiosamente, amanhã eu tenho uma aula sobre indicadores de desempenho no MBA em Joinville, né? Inclusive, um dos temas que está lá é o OKR, viu, Bruno? Vamos discutir lá o OKR e vou até praticar com eles o OKR lá. Legal, então, bacana. Então, na verdade, o importante disso tudo é que a gente, na medida em que realmente tem objetivos bem estabelecidos, que a gente, obviamente, tem indicadores para medi-los, né? Positivo. Poder entender até que ponto que a gente está alcançando, né? E o princípio do OKR é exatamente um princípio onde você tem objetivos num nível mais corporativo, depois tem objetivos no nível de área, você tem objetivos nos níveis de equipe, no nível até individual. Isso. Até individual, né? Curta duração, né? Normalmente curta duração. Mas, independente de tudo isso, se nós não tivermos traçado esses objetivos, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? O começo não existiria, né? Nós estaríamos sem esse começo, né? Então, me parece que realmente é muito interessante esse uso. Então, aí nos remete também uma questão que o próprio planejamento estratégico, quando a gente fala muito de planejamento estratégico, a gente pensa sempre no planejamento estratégico da corporação como um todo, né? E aí uma das coisas que é importante a gente entender, que mesmo que a gente faça um planejamento estratégico corporativo, não quer dizer que nós também não façamos o desdobramento dele nas áreas da organização. Então, numa pequena organização, talvez não faça sentido, né, Wellington? De repente, não faz sentido na organização que você está hoje ter um planejamento estratégico corporativo e um planejamento estratégico de cada área, por exemplo. Eu acho que não. Não, hoje não. Não é isso ainda, mas vai ser, viu, Wellington? Vai ser. Em breve. Né? Quando a empresa já estiver lá batendo ali já no Google e Microsoft, daí já vai precisar, hein? Com certeza. Vai chegar lá. Então, na verdade, começaram bem, pelo menos, né? Então, a grande questão aí nessa coisa toda é que numa organização maior, a gente tem que fazer o desdobramento também. Mas tudo tem que começar com o planejamento estratégico corporativo. Então, lá está a visão de mais alto nível da organização, o que não quer dizer que ela vai ser feita pela alta gestão, ela vai ser feita pela alta gestão e pessoas das diferentes áreas, diferentes níveis. Depois, fechado esse planejamento, você traz esse planejamento como um insumo, como uma entrada para decompor esse planejamento em planejamentos de área, né? E aí cada área vai fazer o seu planejamento, onde cada objetivo da área tem que estar espetado, eu chamo até de espetado, né? Ele tem que estar ligado no objetivo estratégico, né? Um ou mais, né? Quer dizer, aquele objetivo da minha área, ele colabora, afinal de contas, com qual objetivo estratégico? Uma coisa que o OKR ajuda bastante, né, Bruno, de uma maneira simplificada, né? Ele procura fazer esse tipo de link, né? Mas deixa eu até me permitir um comentário de como é estruturado hoje ali. A atual empresa ao qual eu atuo é uma empresa nova de mercado, né? Uma empresa com pouco mais de 10 anos, mas dentro da visão planejamento estratégico, em 2 anos, nos últimos 2 anos, a empresa se tornou uma SA, né? Então, já justamente para poder realizar um alinhamento de mercado, para poder tornar mais interessante o crescimento da empresa e
com essa nova definição dos OKRs, né, um SA, um dos pré-requisitos da SA é também ter um conselho, né, um conselho administrativo, e passou-se a ter um conselho estratégico, onde justamente isso que você comentou, Adilson, as pessoas que participam hoje do conselho estratégico são justamente colaboradores da empresa, é o pessoal que já está há mais tempo na casa. Então, além de diretores, nós temos pessoal do RH, nós temos pessoal do desenvolvimento, do atendimento, né, e esses OKRs, então, a nível macro e hoje a nível operacional. Então, nós temos vários níveis de OKR. Os OKRs mais baixos, a partir do momento que eles são alcançados, automaticamente você aumenta o OKR acima, né? E é muito fácil falar em OKR, né? Quem tiver oportunidade em estar se aprofundando no tema, é muito fácil você explicar para o operacional, a pessoa entender a essência, né, de um objetivo e de um resultado-chave do cumprimento dele. O que me fascina realmente assim é que a gente realmente tem bastante ferramenta para fazer essas coisas, né? Quer dizer, a gente tem muitos aí hoje métodos, frameworks, práticas, né? Alguns nem são frameworks necessariamente, são às vezes pequenas práticas que, uma vez bem estruturado isso, a gente consegue fazer muito bem esse tipo de trabalho, né? De planejamento, de alinhamento e tudo mais, né? Uma coisa que às vezes preocupa as organizações é a questão tempo. Fazer um planejamento estratégico para a organização, ele é demorado. E aí vem um comentário também, normalmente segue esse comentário, de que é difícil você fazer isso, porque como você está num mercado muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido e depois aquele planejamento perde validade. Então, me parece que falta uma visão das organizações, que ela tem que ter um processo ágil o suficiente, ou rápido o suficiente, para reagir a isso. Tem organizações onde o mercado é realmente mais nervoso, tem outras que não é tão nervoso assim, ele não muda tão constantemente. Então, nós vamos ter, provavelmente, em organizações onde o planejamento estratégico ele vai acabar tendo que ser feito para horizontes mais curtos, né? O que não quer dizer que aquele horizonte curto é o suficiente, ele ainda vai ter que ter revisões durante cada horizonte desse, né? E ter organizações que têm a felicidade, de repente, poder fazer o seu planejamento por um período um pouco mais longo, mas também com revisões ao longo do tempo, né? E tem uma terceira questão que entra aqui, que o pessoal esquece, que é a questão dos gatilhos. Um planejamento estratégico, quando ele é formulado, quando a gente define objetivos, quando define estratégias, a gente faz isso frente a cenário, né? Então, a gente vai lá e estuda ambiente interno da organização, estuda ambiente externo da organização e faz, inclusive, a definição, né? O desenho de alguns possíveis cenários, né? Muito bem. Temos esses elementos, então, que dão entrada para o nosso planejamento. Na medida que algum elemento desse mude, eu tenho que voltar e revisar meu planejamento, né? Pode ser no ambiente interno, né? Eu até tenho dado um exemplo em alguns workshops que a gente tem feito. No ano passado, nós tivemos aqui em Caxias do Sul uma situação onde uma unidade fabril da Marco Polo pegou fogo, tá? Que produzia, se não me falha a memória, eram componentes de plástico, tá? Não é possível você imaginar que o planejamento dessa organização permaneça o mesmo a partir do momento que você pega uma unidade inteira e coloca ela em cinzas, né? Teve alguma mudança no ambiente interno que faz com que essa organização tenha que repensar algumas coisas. Como essa mudança poderia vir do ambiente externo? Então, eu volto a falar que o que falta às organizações perceber é que ela tem que criar processos de desenvolvimento e revisão de planejamento de acordo com as suas necessidades de velocidade com que isso aconteça, né? Então, essa é a grande questão, né? Como é que a gente faz isso com a velocidade necessária, né? Então, a gente não pode jogar por terra a possibilidade de fazer isso. Só que, em alguns casos, a gente vai ter que ser muito mais rápido do que em outros. É meramente uma questão de ter o processo bem definido. Deixa eu só aproveitar aqui, gente, nós estamos aqui com 21h16, aproveitar e falar para as pessoas que estão, então, aqui na sala conosco, né? O João colocou aqui nos comentários para nós assim, gente, que ele esqueceu de falar de 3 pontos importantes. Eu concordo, João. Primeiro ponto aqui, reuniões de análise crítica, indicadores, que daí é o que ele está falando junto com o Bruno, e cadeia de responsabilidade, né? Tem essa cadeia de responsabilidade bem definida, então,
sobre tudo isso. Concordo, João, estamos fechados aí, ó, 100% fechado aí contigo. Mas eu queria dizer para as pessoas que estão aqui na sala, se querem colocar questões, então usem ali o Question and Answers, né? Aí na tela de vocês vai aparecer um Q&A aí, pode colocar perguntas ali, tá? Para nós, que a gente daí procura responder para vocês. E também quem está no Facebook, eu estou olhando aqui para o lado, tá, gente, de vez em quando, que é para ver no outro computador aqui, quem está no Facebook, né? Que pode também colocar questões ali. Eu até vi que meu pai está me acompanhando, está nos acompanhando no Facebook, e ele falou assim, oi filho, estou assistindo, parabéns, olha que legal, até meu pai está aqui acompanhando o webinar lá pelo Facebook, muito legal, essa eu não esperava. Pai, um beijo para o senhor aí, né? Estamos juntos aqui com o Wellington e com o Bruno, batendo um papo gostoso aqui, mais uma turma toda que está junto, uma galera toda aqui com a gente para trocar ideias sobre isso. Bom, gente, até para abrir uma deixa aqui agora para falar sobre isso, esse meu gosto por esse tema, né, já vem de longa data, né? Eu me lembro que essa questão de planejamento estratégico, o alinhamento de projetos, né, e programas da organização com o planejamento vem de longa data. Lá pelos idos de 2004, 2005, eu escrevi um pequeno texto, nem chamo de artigo, tá, gente? É um texto. Escrevi um pequeno texto que eu falava sobre isso, que era o papel dos projetos no sucesso da organização, né? E passava por isso, pelo entendimento de como é que eles se encaixavam nos objetivos e estratégias da organização. E isso, então, me inquietava, né? Sempre me inquietou esse entendimento de como é que isso se encaixava, essas peças todas se encaixavam, e que fez, então, ao longo desse tempo, eu estudar muito o tema e trabalhando, e também me inquietava o problema de que a gente tem muita literatura até sobre esses assuntos, talvez nem tanto de alinhamento estratégico, mas pelo menos da questão de planejamento estratégico, a gente tem muita literatura, mas me inquietava um pouquinho a questão de que você lê uns livros grossos, né, com letras pequenas, aqueles difíceis de ler, que a gente leva um tempão, né, e no final a gente não tem necessariamente, não entendia, né, necessariamente como é que a gente deveria fazer isso. Tá, ok, na prática, no dia a dia, a gente chega lá com a nossa equipe e faz como isso acontecer, né? Muito bem. Então foi isso que me levou, nesses últimos anos aí, já faz alguns anos que eu fiz isso, de desenvolver, então, algumas técnicas para a gente fazer isso, e que culminaram, então, com dois modelos, né, que tem, em conjunto com eles, estão ali dois métodos, então, encapsulados, que é do SP Canvas, né, para a gente fazer o planejamento estratégico, de uma forma colaborativa, que é a única maneira que eu acredito que funciona o planejamento estratégico, é fazer colaborativamente, né, e o que nós estamos conversando aqui parece que nos leva a esse entendimento comum, né, de que tem que ser colaborativamente, e usando, então, o conceito de Canvas para ser uma ferramenta visual, né, que promove realmente uma participação mais ativa das pessoas e que também acaba servindo como ferramenta de comunicação depois, na medida que o resultado a gente enxerga numa única tela, né? Numa única tela a gente enxerga todo o resultado daquilo que nós fizemos. Então, nós trabalhamos em cima do SP Canvas, né? Strategic Planning Canvas, para fazer esse desenvolvimento, e trabalhamos daí para a questão de, ok, então, feito o planejamento estratégico, feita a proposição de projetos e programas, quais que a gente vai executar, né? Porque é sensacional que uma organização tenha dezenas, centenas, milhares de ideias, né? Porém, nós não temos normalmente recurso para fazer todas. E aí nós vamos necessitar saber quais são realmente aqueles projetos e programas ou iniciativas, como algumas empresas chamam, enfim, né, ações, não importa o nome que a gente dê, né, que elas vão executar. E aí, para isso, tem o PSA Canvas, né? Então, é o Project Strategic Alignment Canvas, né? Mesma lógica, uma ferramenta, né? É um modelo que tem consigo um método, através do qual a gente avalia cada projeto em relação aos objetivos estratégicos da organização, fazendo esse alinhamento. Isso já prioriza também os nossos projetos e que pode priorizar também por outros critérios em conjunto. E, por fim, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a melhor carteira de projetos que a gente poderia realizar em termos de alinhamento, de acordo com a capacidade nossa de recursos, né? Então, eu queria até pedir para o Wellington fazer algum comentário sobre isso, porque o Wellington
foi usuário disso, né, Wellington? Então, eles experimentaram fazer planejamento dessa forma e eu gostaria de entender, Wellington, se você vê realmente alguma vantagem, né, em fazer o planejamento dessa forma com esse tipo de instrumentalização, né, que não é bala de prata, não é algo que vai resolver tudo, né, mas são instrumentos que tentam ajudar a equipe a fazer um trabalho organizado, colaborativo, né, e mais visual. Como é que tu entende que isso pode colaborar o uso desse tipo de ferramenta? Acho que no momento onde a gente faz a seleção, né, desses projetos, a interação dos colaboradores diante aos projetos são colocados, né, em xeque, na verdade, onde você vai selecionar esses projetos. O mais interessante é que muitos dos projetos eles estão interligados, principalmente no âmbito onde que eu estou vivendo hoje nessa empresa. Então, muitos dos projetos eles estão interligados, projetos que estão no processo operacional do dia a dia do pessoal, um processo onde é um projeto na área comercial, então isso tudo acaba interligando. E o mais interessante que a gente teve aí no caso, acho que foi 18 projetos, a gente conseguiu selecionar 14. Então, não foi um grande número, assim, foi 30-14, por exemplo, né? Então, no processo que a gente já estava colocando os projetos para classificar, selecionar, já foi um número já bem selecionado. Então, a gente viu que a organização ela já estava já com alinhamento, só faltava aí alguns processos aí para poder realmente engajar o pessoal e realmente participar desse planejamento. Então, hoje nós estamos aí com 14, 15 projetos executando. Desses aí a gente já conseguiu já colocar em ação, né? Alguns eram produtos novos no portfólio da organização, então já 2 desses produtos já estão sendo dentro do portfólio, o pessoal já está conseguindo vender. Tinha uma outra área da organização, né, que era um setor de desenvolvimento de soluções cognitivas, era uma área que a gente iniciou lá em 2016, tratamos de 2017, e a gente repensou de forma como a gente abordar os nossos clientes em 2018 e nos próximos anos. Então, a gente já conseguiu tomar essas ações, então, projetos na parte de gestão de pessoas, a gente teve alguns projetos, por exemplo, pesquisa de clima, algumas outras avaliações aí, questões realmente ligadas à gestão de pessoas. A gente conseguiu aí levantar algumas informações que a gente não fazia ideia com essas pesquisas, e a gente conseguiu tomar ações e que isso trouxe benefício aos colaboradores. Então, todas as áreas aí da organização, através desses projetos que foram classificados, isso acaba engajando as pessoas e a gente acaba realmente trazendo resultados para alcançar aí a visão da organização, né? Então, isso faz todo sentido. Eu sou formado na área de gestão de pessoas, mas também na área de gerenciamento de projetos, e eu tenho um apreço um carinho assim, muito grande com pessoas. Eu acho que se não for as pessoas, a organização não é nada. Então, se a gente não cuidar dessas pessoas, o engajamento, o planejamento, vai tudo por água abaixo. Então, são as pessoas que a gente precisa valorizar, engajar, para que a gente tenha resultado dentro da organização. Acho que essa é a minha visão, né, dos projetos que a gente levantou e é o que eu estou sentindo no momento com essa produção, com esse planejamento que a gente fez aí no início do ano 2018. Muito bom. Deixa eu aproveitar, eu vou puxar umas perguntas aqui, o Mosquin já colaborou com uma pergunta, tem uma outra pergunta que está anônima aqui, mas antes até de eu fazer essas perguntas aqui, até porque uma delas tem a ver com essa questão de pessoas, então só fazer aproveitar, fazer um comentário, que então agora no dia 23/6, nós vamos ter em Maringá então um workshop onde nós vamos ter a aplicação então do SP Canvas e do PSA Canvas, né? Então o que vai acontecer? É um workshop de 8 horas, nós vamos passar um dia todo, um dia intenso, onde as pessoas que participarem desse workshop, elas vão desenvolver um planejamento estratégico na prática, a partir de uma empresa fictícia, né? Mas o planejamento é na prática, né? Que vai ser feito um planejamento para essa empresa. Vão propor projetos que, em princípio, estariam alinhados com esse planejamento
e depois vão fazer seleção e priorização dos projetos, né, pelo alinhamento estratégico, por alguns outros critérios que nós vamos utilizar e verificando, então, a capacidade de recursos disponíveis para atender, né, para poder montar essa carteira de projetos. Então, vai ser um dia intenso de trabalho, é um workshop aí que a gente tem conduzido em todo o Brasil, aí, já conduzimos nos mais diferentes estados do Brasil, sempre com uma boa turma participando, né, é um dia intenso de trabalho, e então ficam todos convidados. E aí uma novidade para quem está participando conosco, aqui no webinar, é que, então, quem está participando aqui no webinar conosco tem a seguinte situação, vai ter, então, direito a um voucher com 15% de desconto para participar. Então, está lá o valor, né, que está lá atualmente no site de inscrições, então nós vamos passar um voucher para vocês. Então, todo mundo que se inscreveu aqui para o webinar e que está participando aqui nesse momento, vai poder ter acesso a isso. Bom, nós temos pessoas que estão assistindo pelo Facebook, que eu estou percebendo. Então, quem está no Facebook, se quiser participar desse workshop, que também, lá na própria página onde está sendo transmitido o webinar, que é na página do Canvas World, tem ali notícias sobre o workshop do dia 23, mas pode mandar mensagem ali pelo próprio Facebook ali, dizendo que tem interesse, tá? Para que a gente possa, então, daí passar também o código do voucher, né? Para que ele possa fazer sua inscrição com desconto para participar, tá bem? Então, tem esse presente aí para quem está prestigiando, né, esse trabalho todo aqui que a gente está fazendo. Então, que são esses 15% de desconto aí, tá bem? Bom, vamos para as perguntas aqui, até para a gente não se alongar muito mais, está encerrando o nosso horário, mas a gente começou uns 5 minutinhos mais tarde, vamos puxar mais uns minutinhos aí com o pessoal. Então, olha só, a primeira pergunta, Bruno, vamos ver se tu quer dar um pitaco aqui para nós nessa aqui. Olha só, como conquistar os colaboradores para que seus propósitos caminhem junto com os propósitos da empresa no dia a dia? Além de premiações financeiras e promoções, que tipo de estratégia vocês já viveram? É uma pergunta anônima, né? Mas acho que é uma resposta aí bem válida. É uma curiosidade de todos, né? Hoje, pelas empresas onde eu passei, mas eu vou falar especificamente pela onde eu estou, que é justamente o que me mantém lá dentro, né? Que é o que dá meu gás, né? É justamente esse alinhamento e esse entendimento do porquê da empresa, do porquê do que eu estou fazendo, né? Então, hoje as atividades, sejam dentro da minha área, que é a área de software, ou dentro das inúmeras áreas que existem, nós iniciamos a nossa conversa com esse comentário, né, Gilson? As pessoas muitas vezes não estão buscando mais somente reconhecimento financeiro, então as pessoas estão buscando algo que satisfaça seu estilo de vida, seus valores, suas crenças, o que ela acredita, né? Então, é realmente defender uma causa. Então, algo que o nosso departamento de RH fez muito bem com o departamento estratégico foi justamente alinhar essas expectativas. E vem bem de encontro com o que o Wellington falou. Hoje lá nós estamos um pouco mais de 100 colaboradores. Nós colocamos pessoas em primeiro lugar mesmo, né? Não somente o cliente, que né, o nosso foco com certeza, a operação de uma empresa está baseada em cima do cliente do mercado, mas em cima dos colaboradores. Para uma empresa de software, né, que tem seu maior ativo em cima dos colaboradores, né? Então, e hoje justamente pelo modelo o modelo operacional que nós estamos engajados, nós passamos a ter maior liberdade. Então, além de entender o estratégico, nós nos sentimos donos do próprio negócio, né? E os diretores deixam isso claro. Falam, vocês já estão no modelo Squad porque vocês estão sendo divididos em centros de custos separados, vocês estão tendo a responsabilidade comercial, financeira, operacional, administrativa. Bom, nós estamos deixando a operação na mão de vocês, é para você se sentir dono daquilo, né? E realmente as pessoas entendem, compram a ideia e se satisfazem com aquilo, né? Então, uma linha, né, do que eu via, promoção, plano de carga e carreira e tudo mais, são outros temas que também vejo muito importante, né? Isso nós estamos em reestruturação lá dentro, vejo como algo essencial para as empresas pensarem hoje em deixar claro para os seus colaboradores, né, aonde você está e aonde você pode chegar.
né? Então, dentro de uma estrutura crescente, né? Em cargos e salários. Mas seria isso. Legal. Então, se eu entendi aqui, então realmente seria essa questão de buscar realmente esse engajamento a partir já dessa compreensão, né, do propósito realmente da organização. Justo, né? justo. Do que cada um faz, o que isso contribui, né? Exatamente. Eu até gostaria de colaborar, então, também com esse item aqui, dizendo exatamente o seguinte, que quando a gente pega e possibilita que as pessoas participem ativamente da construção de todo esse contexto do planejamento da organização, é o primeiro passo que você tem para que elas realmente caminhem juntos, porque quando é difícil a gente pensar que vão ter propósitos da empresa e propósitos da pessoa. Na verdade, quando ela participa desse planejamento, ela leva junto o seu ponto de vista, que vai se juntar com o ponto de vista dos demais, e você vai sair com um senso de propósito comum, né? Então, não é o senso de propósito meu e o da empresa, né? A gente procura já quebrar essa barreira, porque a gente participou. Então, o objetivo que está colocado lá, ele não foi um objetivo que foi o seu Zé, o seu Pedro, o seu Mário que definiram, ou a Dona Maria. Na verdade, é o objetivo que nós definimos. A estratégia que a gente definiu para chegar naquele objetivo, atingir, quem definiu fomos nós que definimos. Então, o termo nós abraça todos, né? Então, assim, nós definimos. Então, quando a gente chega numa organização e alguém diz assim, esse aí é o plano que o seu Pedro fez, tem alguma coisa errada na organização. Quando eu entro numa organização e diz assim, bom, o nosso plano foi esse, aí sim, é nosso plano, né? Então, isso serve em qualquer nível, né? Seja no planejamento estratégico, pode ser no plano de um projeto, concorda, pessoal? Pode ser no plano do projeto. Se alguém chegar, não, esse é o plano que o Wellington fez para o projeto. Bom, danou-se, né, Wellington? Esse projeto aí provavelmente vai ter problema, né? Assim como se alguém chegar e disser... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Assim como se chegar alguém lá e disser assim, esse aqui é o plano que o presidente e os vice-presidentes definiram, não vai dar certo, né? Não é nosso, né? É deles, né? Tem o meu e o deles, né? Tem o nosso e o deles. Não, tem que ser o nosso todos, né? Tem que abraçar. Então, me parece que é isso. Bom, eu vou para a próxima questão, espero que a gente tenha conseguido colaborar com essa pergunta. Agora, tem uma outra questão aqui que é do Mosquim. Eu até gostaria de começar a falar sobre ela e depois eu queria convidar o Wellington então, para falar também, Wellington, se você quiser. Olha só, o Mosquim diz assim, não me sinto confortável quando escuto falar de PMO estratégico. Qual a opinião de vocês? Bom, o que acontece? Eu acho que tem duas perspectivas importantes assim, dentro de um PMO, né? O PMO, ele pode estar em algum nível da organização, né? Então, aí a gente pode falar sobre a questão de qual que é o escopo dele. Eu posso ter um escritório de projeto que o escopo dele é trabalhar ou entender a gestão de projetos de toda a organização. Então, é um PMO que está num nível mais corporativo, digamos assim. Então, tem a ver com a abrangência dele, né? Com o escopo dele. Com o escopo dele, né? Outra coisa eu posso ter um PMO que ele, na verdade, está tratando de dar suporte ou qualquer outro tipo de função só para a área departamental. Então, ele está dentro de um departamento. E eu posso ter um PMO que ele é criado para acompanhar um único projeto ou um único programa. Então, isso é uma questão de qual que é esse escopo deles, né? Se ele vai atender a toda a organização, a um departamento, ou às vezes até mesmo a um único projeto. Mas tem uma outra perspectiva que é o seguinte, né? Quais são os serviços que ele presta? E aí ele pode prestar serviços que são serviços mais operacionais, né? Ele pode prestar serviços mais táticos e pode prestar serviços mais estratégicos. Então, eu posso tranquilamente ter um PMO, que ele é um PMO de departamento, mas dentro do departamento ele tem alguns serviços que ele presta que são serviços de ótica mais estratégica, né? Então, na verdade, realmente, eu não consigo pensar em PMO estratégico, eu consigo pensar num PMO que ele pode estar, de repente, num nível corporativo ou departamental, etc., e que assuma
algumas funções que são funções de ordem mais estratégica, né? Porque vamos pensar aqui num serviço que um PMO pode fazer que é mais operacional. Por exemplo, colaborar lá com a guarda e organização de documentos dos projetos. Isso é uma atividade meramente operacional. Ele pode ter uma atividade mais tática, como ele pode ter uma atividade estratégica, como, por exemplo, participar do processo de seleção de projetos alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Isso é um exemplo, né? Então, realmente, assim, na pureza da questão, assim, o PMO estratégico, né, como uma estrutura. Não, eu consigo ver que ele pode estar em níveis diferentes da organização, e tem várias organizações que têm vários escritórios em diferentes níveis, tem realmente um PMO em nível mais corporativo. Por quê? Porque está espetado lá na alta administração, tu tem PMO dentro dos departamentos, em mais do que um, muitas vezes. Tem lá no departamento de TI, tem um departamento de marketing, tem um departamento de desenvolvimento de produto, né? E assim por diante, vários escritórios, mas cada um deles pode ter serviços diferentes que eles vão prestar. E isso vai mostrar se os serviços são mais ou menos estratégicos. Eles podem ser mais operacionais ou mais estratégicos. Então, eu não, na concepção da palavra PMO estratégico, não, né? Eu acho que a questão é, a minha organização tem um PMO que ele está alocado em algum lugar e que presta um conjunto de serviços, né? Agora, uma coisa que é interessante do PMO, e foi bom o João trazer isso, é que o PMO, ele pode, então, ter serviços que fazem esse trabalho de alinhamento com as estratégias da organização, né? Não é incomum a gente encontrar numa organização, atualmente, né, até algum tempo atrás a gente não falava muito em PMOs de organização, mas não é incomum a gente encontrar atualmente algumas organizações onde você tem PMO em nível corporativo e dentre os serviços que ele presta ajudar a fazer esse alinhamento de projetos que vão fazer parte do portfólio corporativo da organização, tá? Então, isso não é incomum da gente encontrar mais. Agora, quer dizer que enquanto não tinha PMO não existia isso? Claro que existia. Isso não importa onde essa função vai estar, né? Isso pode estar lá, por exemplo, numa área de controladoria, isso pode estar numa área de superintendência, isso pode estar em algum lugar. O importante é entender que existe um papel de fazer esse trabalho, então, de alinhamento, né? E quem é que vai assumir ele? Se tiver um PMO que tem entre os seus serviços fazer isso, muito bem, né? Que bom, né? Então, ele vai tratar desses temas dentro daquela organização. Ou pode ser que, na verdade, não seja o PMO, que tem exista o PMO, ele tenha serviços muito mais de suporte a projetos, etc., e não tenha necessariamente esse papel tão ativo nessa questão da seleção e priorização. Uma coisa que a gente percebe em algumas pesquisas é que PMOs que atuam nas suas organizações com funções mais estratégicas costumam ter mais sucesso e mais longevidade. Isso é verdade, porque, na verdade, a organização começa a perceber mais valor dos PMOs, né? Senão eles acabam não conseguindo se manter dentro da organização. Mas isso não quer dizer que todo PMO vai ter que ser assim, né? Até porque uma organização ela pode já ter uma estrutura de governança que já trata disso, e o papel do PMO é importante, mas não para fazer isso, é para fazer outras coisas, né? Sei o que tu acha, Wellington, aí, tu que está ligado a essa questão, né, da condução ali dos projetos da empresa, como é que tu enxerga isso? Eu vejo que realmente o PMO, né, o escritório de projeto, ele não está ele tá ali com o papel de apoiar a organização a alcançar os objetivos da estratégia, mas não que seja realmente o escritório de projeto estratégico da organização. E como foi bem comentado aqui no chat, não é somente projetos, né? Tem outras coisas envolvidas além disso. Então, acho que isso que é importante. O PMO está para apoiar as entregas desses projetos que estão ligados à organização, mas nem sempre serão projetos, né? Acho que esse seria o meu ponto aí de observação referente ao questionamento. Eu estava dando uma olhada aqui, o Mosquin colocou uma outra observação aqui. Desdobramento de objetivos não é só projeto, é verdade, né? Envolve todas as áreas da organização, por ações, mudanças. Um quadradinho que cuida de tudo ligado à alta administração, e não só de projetos. Gostei da atividade na governança. Sim, na verdade, essas atividades, né, elas vão estar colocadas em algum lugar da empresa. Eu, particularmente, eu não acredito em certo e errado. Eu acredito que vai existir o mais adequado de acordo com as características de cada organização.
Eu já passei por as mais diferentes organizações, com as mais diferentes estruturas, e quando participei dessa montagem de estruturas, já montei das mais diferentes maneiras possíveis, né? O importante é que a gente entregue valor para a organização, sempre, né? Que a gente consiga, de alguma maneira, entregar valor, né? Fazer o melhor possível, né? Então, o que não pode acontecer numa organização, ninguém está pensando nessas coisas. E também todos estarem pensando também não adianta. Não pode dizer assim, aqui na organização todo mundo faz isso. Não, isso não é verdade, né? Tem que ter uma responsabilidade atribuída, né? E até porque daí você também tem uma questão de especialização, né? Você vai ter as pessoas participando daquilo com as características, né? Com as habilidades, competências necessárias para fazer esse trabalho, né? Um gestor de portfólio, por exemplo, ele pode estar lá dentro de um PMO, como ele pode ser um gestor de portfólio que está trabalhando lá numa área de controladoria, né? E, de repente, nem chama gestor de portfólio. Na verdade, vai ter um nome outro qualquer. Então, assim, eu não me prendo a nomes, eu particularmente, né? Não me prendo a nomes, eu não me prendo a estruturas, eu me prendo a melhor estrutura para cada organização, as melhores práticas para cada organização, né? Então, quando a gente pega e traz modelos quando a gente pega e traz modelos como, por exemplo, o SP Canvas, o PSA Canvas, efetivamente como ferramentas de apoio, né, para que a gente execute essas ações de planejamento, ações de alinhamento estratégico de projetos, né, mas não é uma bala de prata. O Giovanni fez um comentário aqui. Eu sou a favor de um PMO estratégico, acho que pode se encaixar dessa forma. Pode, Giovanni, sem dúvida nenhuma. Pode sim, né? Ninguém está dizendo aqui que um PMO não pode. Ele não precisa necessariamente ter um nome estratégico, tá? É o que eu falei, eu acho que não é uma questão de nome. Se a gente vai chamar de PMO estratégico, vai chamar de PMO corporativo, não vai chamar de PMO, vai dar outro nome para isso, né? Hoje à tarde eu estava conversando com um amigo e eu falei para ele que uma das minhas experiências profissionais foi ter sido CIO numa empresa de varejista e tal. E aí eu falei assim, não, na verdade eu não fui CIO, porque naquela época o nome não era tão bonito assim, não. Era gerente de informática e olha que tinha alguns lugares que era gerente de CPD. Né? Então, assim, então, na verdade, não é o nome, né, que importa, né? É o que realmente a gente vai fazer e entregar valor para a organização. Então, Giovanni, estamos de acordo contigo. Um PMO que assume funções estratégicas, pode se encaixar dentro da organização, com certeza, né? E eu te diria que numa organização que talvez não tenha essas atividades de facilitação do processo de planejamento estratégico e facilitação do processo de alinhamento estratégico, que não exista uma estrutura que faça isso na organização, um PMO que assuma esse papel seria muito bem-vindo, né? Com certeza seria muito bem-vindo. Pessoal, nós já passamos 15 minutos, né, do nosso horário definido, e eu gostaria de então verificar se tem mais alguma pergunta, enquanto os nossos convidados aqui, né, se despedem de nós, né? E lembrando novamente para vocês que aqueles que estão participando conosco, quem se inscreveu aqui, tem então esse desconto de 15% para participar no workshop de planejamento estratégico e alinhamento estratégico de projetos, do dia 23/6 em Maringá. Vão receber esse código de voucher para poder ter esse desconto. E quem não está conosco, que está de repente no Facebook, pode mandar mensagem ali pelo Facebook dizendo que tem interesse, a gente procura mandar o código individualmente para cada um também. Tá? Outra coisa aqui que nós vamos fazer, assim que eu for acabar aqui a nossa apresentação, eu vou colocar aqui um pool, né, para que vocês também possam falar um pouquinho para nós, se vocês gostaram ou não gostaram aqui do nosso bate-papo, né? Até para que a gente possa ter orientação para futuros bate-papos aí que o capítulo do PMI Paraná possa executar. E aqui já, então, também fazendo um agradecimento que eu não fiz antes, né, ao capítulo do PMI Paraná por acreditar na execução desse webinar, né, por ajudar na organização. Então, várias pessoas participaram desse processo. Um agradecimento especial à equipe de comunicação, que fez uma comunicação rica aí, sobre o evento.
tivemos aí um contratempo na data que estava marcada para ele, que era segunda-feira, com o ambiente nosso para o webinar, mas prontamente já comunicaram a todos do ocorrido, né? E estamos aqui, então, nessa condução, graças ao trabalho de várias pessoas, tá? Então, não vou nominar todas, porque eu vou deixar alguém de fora e vai ser muito indelicado, mas, assim, um agradecimento de coração a todos que ajudaram a organizar o webinar. Bruno, Wellington, seus comentários finais aí. Eu acho que o mais importante, né, como você mesmo falou, Adilson, indiferente dos nomes, né, colocado aí, diferentes metodologias, frameworks, o importante é você entregar valor, né? Em diferentes metodologias você vai ver, entrega valor à organização. Eu acho que isso que é o mais importante. Você entender o porquê você está ali dentro da organização, o que você está entregando de valor, né? E se realmente ela está ligado à estratégia da empresa, porque às vezes você pode imaginar que você está entregando valor, mas a organização ela não está vendo com bons olhos. Então, acho que esse alinhamento estratégico, né, desde o operacional, tático, né, todos esses níveis dentro da organização, elas têm que estar bem interligadas, bem plugadas, né, e com uma comunicação bem efetiva, porque sem comunicação a gente não vai conseguir chegar ao objetivo aí da organização. Acho que esse seria aí um breve comentário final aí para nosso webinar. Então, entregue valor e seja aí um diferencial dentro da organização. Ótimo, Wellington. Obrigadão, tá? Bruno, obrigado. Manda sua mensagem. Já está aberto a avaliação de satisfação, tá, pessoal? Podem ir respondendo, tá? Legal. Bom, difícil falar depois do Wellington, faço dele as minhas palavras, mas realmente isso, viu, pessoal? Acredito que a comunicação é a base de tudo. O mais importante, seja feliz, tenha um alinhamento de expectativa, das suas expectativas com a expectativa da empresa. Então, tenha certeza que não existe aquela divisão entre vida profissional e vida pessoal. A vida é uma só e é para ser vivida em sua intensidade, né? Então, poder usufruir da vida e do profissional, né, tendo o seu alinhamento de vida, de alinhamento de valores alinhado com o da empresa, é algo que acredito que toda pessoa tinha que ter a oportunidade de viver, né? Então, é isso. E alinhamento estratégico, planejamento estratégico, pessoal, é um tema que eu estou me aprofundando cada vez mais e convido a todos novamente aí, se aprofunde, tá? É bacana, é efetivo, gera resultado, gera valor, não somente para a empresa, como para a sua vida. Valeu, Adilson. Obrigado, Pinha. Obrigado, Bruno Pinha. Bom, pessoal, deixa eu também fazer um comentário final para vocês aqui. Eu fico lisonjeado de poder estar compartilhando desse momento aqui com o Wellington, com o Bruno e com todos vocês que estão aqui, o João, o Eric, todas as demais pessoas que estão participando. A Midori estava aqui conosco, né? A minha esposa está participando, estava aqui do meu lado também, participando. Até meu pai está lá acompanhando, enfim. Então, na verdade, é uma delícia, né, poder estar fazendo esse tipo de bate-papo, né, que está ficando gravado também, porque lá no Facebook não vai estar gravado, as pessoas vão poder assistir depois, então é bom demais, eu fico lisonjeado. E eu quero fazer um convite final para vocês aí, em relação ao workshop, então, do dia 23/6, mas mais do que isso, se vocês ficaram curiosos aí sobre a questão dos modelos SP Canvas, PSA Canvas, aí para fazer o planejamento estratégico e elemento estratégico, gostaria que quem não sabe disso ainda, que eles são modelos, na verdade, abertos, eles são modelos livres para uso. Então, eles estão disponíveis no site www.canvasworld.com.br. Lá vocês têm esses materiais, tanto do Canvas para planejamento estratégico, quanto o Canvas para alinhamento estratégico de projetos, está lá disponível para fazer download. Lá tem também um guia de usuário para cada um deles, que dá um passo a passo de como fazer isso, né? Então, essa que é a grande notícia para vocês aí. Fiquem à vontade para utilizar, então, esse nosso material que está lá à disposição. Ele está em português, está em inglês, tá? Então está lá disponível. A gente tem contabilizado o acesso de mais de 80 países já nesses materiais que estão lá.
Tem também o livro que nós lançamos sobre o tema no ano passado, que tem o mesmo nome, é Planejamento Estratégico e Alinhamento Estratégico de Projetos, né? Um guia prático aplicando os modelos SP Canvas e PSA Canvas. Então, quer dizer, material para vocês terem contato e tratarem do assunto está à vontade. Tem desde material livre que está lá no site, tem livro, tem tudo isso que está à disposição, e fica também à disposição, obviamente, eu particularmente fico à disposição de vocês. Procurem por mim, né, lá Dilson Pizzi, o Facebook, LinkedIn, Twitter, Sinal de Fumaça, enfim, procurem por esses caminhos todos aí, né, para a gente poder compartilhar aí esses nossos conhecimentos, né? Eu com vocês e vocês comigo também. Todos nós vamos crescer junto quando podemos compartilhar conhecimento, ok? Mais algum comentário, Wellington? Algum comentário, Bruno? Tá ok? Então, eu vou agradecer a participação. Então, eu vou agradecer a participação de todos novamente aqui. Se desejarem, então, depois mais algum contato, vocês podem até pelo próprio Facebook aproveitar. Então, lá também a página do Canvas World BR, tá? Que está lá no Facebook. E por lá também pode aproveitar o próprio vídeo que vai ficar postado lá, né? Colocar comentários lá, colocar perguntas, né? Tanto o Bruno quanto o Wellington ali já acompanham, até onde eu saiba, lá essa página. Então, a gente vai estar olhando isso, né? E o importante é que troquemos conhecimentos. Então, muito obrigado novamente. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Aqueles que puderem estar conosco no dia 23, vai ser um prazerzão, assim, trabalharmos um dia inteiro fazendo tudo isso na prática, né? Aqui nós conversamos sobre o tema e vamos fazer na prática, né? O Wellington já fez na prática, real mesmo também, né, Wellington? Na empresa. Na empresa. Na empresa, né? E aí nós vamos poder fazer na prática também, usando lá um projeto bem gostoso lá num dia todo, tá bom? Gente, muito obrigado novamente e a gente vai se despedir aqui de todos vocês, encerrando esse nosso encontro. Boa noite. Boa noite.